No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenta minimizar derrota militar no Afeganistão. Diz que avanço do Talibã pegou o país de surpresa e que não participará de guerra que nem afegãos querem lutar. População do país entra em desespero após tomada de poder do grupo extremista e pessoas tentam fugir invadindo aviões, provocando tumultos com mortos e feridos. Presidente Jair Bolsonaro acompanha treinamento militar na cidade de Formosa, em Goiás, após receber convites durante desfile de blindados em Brasília. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 17 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre essa prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, que se deu na última sexta-feira por suas consecutivas ameaças à democracia e ataques a magistrados do Supremo Tribunal Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Mas além das consequências políticas que envolvem esse fato, é importante explorar os aspectos legais que levaram a esse desdobramento. Para isso, eu farei a leitura da coluna da jornalista Thaís Oyama, publicada nesta segunda-feira pelo site UOL. O título do texto é "Jefferson merece Bangu, mas ao atropelar Aras, STF ultrapassa a linha". Que Roberto Jefferson vinha há muito tempo cavando um pênalti, como se diz no futebol, isso é sabido. Na sexta-feira, data em que foi recolhido às instalações de Bangu 8, no Rio, o ex-deputado conseguiu o seu intento e, desde então, geme satisfeito enquanto se contorce na grama, herói e mártir do bolsonarismo. Mas se a prisão de Jefferson por calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa e denunciação caluniosa parece devida aos olhos de boa parte dos juristas, o que aconteceu antes disso aponta para um arriscado rebaixamento das garantias processuais e que ameaça não apenas ex-deputados sem escrúpulos, sem responsabilidade e sem medo do ridículo. O pedido de prisão de Jefferson se deu no âmbito de um inquérito cuja abertura foi mais uma tentativa do Supremo de driblar a inação de Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, também conhecido como Procurador-Geral da República de Jair Bolsonaro. Esse inquérito foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes de ofício, ou seja, sem que houvesse solicitação da PGR para tanto. Dias antes, Aras havia determinado o arquivamento do chamado Inquérito dos Atos Antidemocráticos, no qual Jefferson era um dos investigados. A jurisprudência do Supremo determina que a Corte deve seguir pedidos de arquivamento feitos pelos investigadores. Moraes cumpriu o preceito, mas contrariado com mais um indício de alinhamento incondicional da PGR com o presidente da República, determinou sozinho a abertura de um novo inquérito, dessa vez para investigar a ação de milícias digitais, o tal em que Jefferson foi preso. E não foi por outro motivo, driblar a inação de Aras, que outro ministro do STF, Luiz Roberto Barroso,
também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pediu recentemente a inclusão de Bolsonaro no controverso inquérito das fake news, aquele em que o acusador é também juiz. Aberto por Dias Toffoli e conduzido por Moraes, o inquérito, cujas irregularidades o plenário do STF arredondou em junho, foi visto como a melhor forma de tornar o presidente investigado na corte sem a necessidade de um pedido, que provavelmente jamais aconteceria, do Procurador-Geral da República. Por fim, em maio, quando Ricardo Salles ainda era ministro do Meio Ambiente, o STF autorizou um pedido de busca e apreensão contra ele sem ouvir a PGR, o que contraria a lei, dado que Salles detinha foro na corte. Na ocasião, o chefe dos procuradores reclamou e ensaiou um esperneio, mas poucos lhe deram ouvidos. Afinal, Aras é o vilão e só os mocinhos têm razão. Quem defende que a observância do devido processo legal só vale para a sua turma e não vale para a turma do adversário, não está defendendo a observância do devido processo legal, está defendendo a sua turma. Seria mais honesto, ao menos, deixar isso claro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores e secretário de Finanças da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDCEF, Pedro Armengol. Pedro Armengol, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro, programa Faixa Livre. É um prazer estarmos aqui dialogando com todos e com todas nesse dia tão importante de mobilização da classe trabalhadora brasileira e, em especial, da categoria dos servidores públicos federais, estaduais e municipais de todo o país, na perspectiva de criarmos um dia de intensas atividades, de intensas mobilizações com vistas a dialogarmos com a sociedade brasileira, colocando para ela as consequências da reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro, através do projeto de emenda constitucional número 32, como também
chamarmos a atenção para outras pautas extremamente graves para a classe trabalhadora, como a MP 1045, que é uma nova reforma trabalhista para precarizar mais ainda as relações de trabalho no Brasil, a discussão de vacina para todos, a questão do emprego, um país assolado pelo desemprego, com mais de 14 milhões de desempregados, enfim, de chamarmos a atenção da sociedade para toda essa agenda ultraliberal, principalmente que tramita no Congresso Nacional e que nós, trabalhadores e trabalhadoras, como toda a sociedade organizada, devemos nos contrapor para evitarmos de aprofundarmos mais ainda a crise econômica e social que atravessa o Brasil. Pedro, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Pedro, nós teremos nessa quarta-feira esse Dia Nacional de Luta em defesa dos servidores públicos contra esse crime, que é a reforma administrativa do governo de Jair Bolsonaro, que também será convertido em um dia de greves. O ato já vinha sendo organizado há bastante tempo e se dará em diversas cidades do país, com muitas categorias se somando à luta contra a PEC 32, em defesa do emprego, do auxílio emergencial, contra as privatizações e a fome que voltou a assolar o nosso país. Eu gostaria primeiro, Pedro, que você explicasse aos nossos ouvintes como se darão esses atos, onde eles vão acontecer, quais as categorias que já aderiram a esse ato e a essa greve proposta pelos servidores públicos. Anderson e ouvintes da Rádio Bandeirante, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar que, na verdade, esse ato não é um ato em defesa dos servidores públicos, ele é em defesa principalmente dos serviços públicos no Brasil, né? O que está apresentado através dessa proposta de reforma administrativa é o desmonte total, né, das políticas de proteção social que são obrigação do Estado. Eu diria que seria a adoção de uma concepção de Estado mínimo social, né, onde a maioria dos recursos arrecadados da população através de impostos não serão mais para prestar serviço público de saúde, de educação, de saneamento, enfim, todos os serviços públicos, mas para alimentar, né, a rentabilidade do sistema financeiro. Então, é um movimento em defesa da sociedade, porque é quem será mais prejudicada caso essa proposta de reforma administrativa seja aprovada. Em segundo lugar, nós temos uma série de categorias, né, do setor privado que estão aderindo a esse movimento, o pessoal das estatais, inclusive os companheiros e companheiras dos Correios, que estarão, né, inclusive, né, também de greve no dia 18, a partir do dia 18, contra a privatização dos Correios, setores da área dos metalúrgicos, setores da área do comércio, enfim, bancários, né, o setor dos bancários, né, enfim, uma série de categorias do setor privado que estão aderindo a esse movimento, a esse Dia Nacional de Luta. Como eu falei aqui inicialmente, é uma pauta bem ampla, é uma pauta que trata não só da questão da reforma administrativa, contra ela, para derrotar essa reforma, mas é uma pauta que vai além, que vai na questão, como eu disse, do combate contra a MP 1045, extremamente grave para a classe trabalhadora brasileira, contra as privatizações dos Correios, da Eletrobras e de outras empresas públicas, pela questão exigindo uma política realmente de emprego e não de desemprego, como é o caso da MP 1045, pela vacina para todos, enfim, toda a pauta que hoje, né, traz ansiedade para a classe trabalhadora e para toda a sociedade. Então, um grande dia nacional de luta, com manifestações de rua, eu diria hoje, em todas as capitais do Brasil, em grandes cidades também, não só nas grandes capitais, mas inclusive com manifestações de ruas e greve em vários setores da administração pública estadual, municipal e federal. E qual é a importância, Pedro, de os trabalhadores se organizarem nesse tipo de ato para questionar essas pautas dos ultraliberais para precarizarem ainda mais as relações de trabalho no país, que marginaliza o serviço público dessa forma? Anderson, os trabalhadores têm de ter a compreensão que nós vivemos numa sociedade essencialmente de luta de classe. Nós temos uma classe que é explorada, que é a classe trabalhadora, e temos uma classe que explora, que é as elites econômicas desse país, principalmente representada atualmente pelo sistema financeiro rentista. Então, os trabalhadores têm de ter essa consciência de se organizar em seus sindicatos, né, que representam as suas categorias,
porque a luta de classe ela é o motor que nos move, né? E se nós não nos organizarmos para fazer o enfrentamento a essa pauta ultraliberal, que essencialmente ela busca, né, tendo uma das principais vertentes a retirada de direitos da classe trabalhadora, a precarização total, como são as últimas medidas, principalmente a partir de 2016, a reforma trabalhista, a emenda constitucional número 95, a reforma da Previdência, né, agora a MP 1045, né, agora inclusive com a implementação anunciada da carteira verde e amarelo, numa relação de trabalho que o trabalhador só tem dever, não tem direito, o trabalho intermitente que você tem contrato, mas não tem salário, agora com a MP 1045, inclusive, para substituir os atuais trabalhadores por trabalhadores jovens, pagando-se R$ 600, sem nenhuma garantia de férias, fundo de garantia, e outros, né, direitos da classe trabalhadora. Enfim, nós vivemos num ambiente, num momento de luta de classe, e os trabalhadores têm o ponto de apoio da classe trabalhadora é o seu sindicato. É através desse ponto de apoio que nós vamos alavancar uma grande frente de mobilização, como esta do dia 18, e outras já aconteceram em maio, em junho, em julho, e vai acontecer em setembro. O dia 18 não é um fim em si mesmo, mas no sentido da gente estar chamando a atenção da sociedade desse projeto ultraliberal que aponta numa perspectiva do aprofundamento, como eu já disse e vou repetir, dos problemas econômicos e sociais do Brasil. Agora, todas as centrais sindicais estão alinhadas em torno desse ato de quarta-feira, Pedro. Como é que se deram essas negociações entre vocês nos últimos tempos a respeito desse movimento em combate à PEC 32? Há uns 6 meses que nós já vimos dentro do Fórum Nacional das Centrais Sindicais, que é um fórum que reúne as 11 centrais sindicais, a gente vem discutindo, né, a unificação de ações, de procedimentos nesse enfrentamento a essa pauta ultraliberal, e, em particular, né, a discussão da reforma administrativa da PEC 32. Há uns 2 meses, inclusive, nós criamos um setorial do setor público dentro do Fórum das Centrais, onde reúne todos os dirigentes, né, da área pública das 3 esferas, municipal, estadual e federal. Nós temos uma fragmentação muito grande de organização, um número muito grande de sindicatos nessas 3 esferas. Conseguimos articular nessas 3 esferas do setor público, fizemos várias reuniões, construindo, inclusive, um evento nacional que realizamos no dia 29 e 30 de julho passado, que foi o Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do setor público das 3 esferas, né, onde nós tivemos, né, a inscrição de mais de 5.000 participantes, uma atividade virtual, mas extremamente rica, tanto do ponto de vista da participação dos trabalhadores e trabalhadoras das 3 esferas, como do ponto de vista da qualidade do debate que se deu durante a realização desse encontro no dia 29 e 30 de julho passado. Inclusive, foi nesse encontro que saiu um manifesto, né, dos trabalhadores do setor público das 3 esferas, né, pontuando, né, todas as razões que nós temos para se contrapor, inclusive, à narrativa mentirosa do governo, que essa PEC é para melhorar o serviço público, que essa PEC é para combater privilégio, que não é nada disso. Ela aponta única e exclusivamente numa visão fiscal de redução de recursos para investir em políticas públicas, né? Inclusive, no caso dos privilégios, ela não combate privilégios, que setores onde pode ter alguns privilégios, inclusive de diferenças salariais alarmantes, no caso dos magistrados, no caso dos promotores, no caso dos procuradores, no caso do Ministério Público, não está incluída na PEC. Então, isso é mais uma das narrativas mentirosas, são várias narrativas mentirosas que eles argumentam, né? Então, e no caso das centrais sindicais, estamos muito unidos nesse momento, nessa frente, onde reúne todas as centrais sindicais com a mesma posição, contrária a essa proposta de reforma administrativa, como também a unidade na ação de mobilização, inclusive que gerou esse indicativo de greve para o dia 18, né, de agosto agora, e a continuidade dessa mobilização na tramitação dessa PEC durante a sua tramitação na Câmara e no Senado Federal. Atualmente, como anda a tramitação da PEC 32 lá no Congresso, Pedro?
Explica aqui, por favor, para os nossos ouvintes, a quantas anda essa reforma administrativa no parlamento do nosso país? A PEC 32, nesse momento, se encontra na comissão especial, né, na Câmara Federal. Né, ela já foi aprovada na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Depois da CCJ foi criada uma comissão especial, né, para fazer a discussão do mérito, né, porque na CCJ foi tratada só a questão da constitucionalidade, infelizmente passou, mesmo com uma votação contra expressiva, mas perdemos na CCJ. Está em debate agora no mérito, na comissão especial, inclusive com a realização de várias audiências públicas, né, para se debater o mérito da proposta, né? Inclusive foi aprovado na comissão especial também a realização de debate, né, nos estados através de audiências públicas, nas câmaras legislativas, né, nas assembleias legislativas nos estados, seminários, enfim, uma série de discussões também a nível dos estados. Continua essas audiências aproximadamente até o dia 25 de agosto, que já está se encerrando esse ciclo de audiências públicas, quando, né, o relator, o Arthur Maia, deputado federal da Bahia, deve estar apresentando até o final do mês de agosto o relatório para ser discutido, o relatório final para ser discutido e aprovado ou não, esperamos que não, na comissão especial da Câmara. Então, a nossa expectativa é que até o final do mês de agosto a gente tem de continuar esse processo de mobilização no sentido de que, se possível, a gente já derrote essa PEC, essa proposta de emenda constitucional da reforma administrativa na comissão especial da Câmara. Para isso, estamos orientando e já desenvolvendo uma série de pressão junto aos parlamentares, lá em suas bases eleitorais, colocando para eles o que é que eles estão fazendo caso para essa PEC, inclusive prejudicando a população que votaram neles, do ponto de vista de políticas públicas sociais, né? E, inclusive, dizendo, se eles votarem, nós vamos denunciá-lo em suas bases eleitorais. Então, é um trabalho que, nesse momento, nós estamos fazendo em cada estado da federação, indo lá na base eleitoral de cada deputado federal e colocando para ele a gravidade dessa PEC e colocando a nossa posição, inclusive, de denunciá-los caso eles aprovem a favor. Então, esperamos que na comissão especial, até o final do mês de agosto, a gente derrota essa PEC. Caso a gente não derrote, aí ela vai para o plenário da Câmara, né? E caso seja aprovado no plenário da Câmara, ainda vai para o Senado. Então ainda tem um curso muito grande aí de tramitação e que nós continuamos a nossa organização e mobilização no sentido de derrotá-la antes, inclusive, que ela chegue no Senado. E vocês das centrais sindicais têm algum canal de diálogo com os parlamentares na tentativa de barrar essa proposta de emenda à Constituição, Pedro? A capacidade de articulação diante de tantos interesses envolvidos do capital hegemônico? Nós temos tido um diálogo permanente, né, com um grupo significativo de parlamentares que compõem, né, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público São Formada, que é uma frente formada por deputados e senadores, com mais de 200 parlamentares que participam dessa frente. Muitas entidades sindicais e sociais também participam dessa frente em defesa dos serviços públicos no Brasil, que ela tem a posição clara contra essa reforma, considerando que eles defendem o serviço público de qualidade. Então, temos esse diálogo com esses parlamentares, temos buscado diálogo, inclusive, né, com o presidente da Câmara, já tivemos 2 audiências com ele, demonstrando as nossas preocupações, inclusive dialogando no sentido de que precisa de um debate mais aprofundado em relação a essa proposta. Já tivemos reunião a semana passada, inclusive, com o relator da PEC, o deputado Arthur Maia, colocando a nossa visão em relação à PEC e colocando para ele também a necessidade de se ampliar esse debate, porque temos a compreensão de que não temos ainda um debate muito esclarecedor, de que a sociedade brasileira não tem ainda uma visão clara do que significa essa proposta, e é uma proposta que vai atingir a todos, a sociedade como um todo. Então a gente tem, né, também nesse trabalho de pressão junto aos parlamentares em suas bases, realizados muitas audiências e conversas com parlamentares de todas as matizes ideológicas, de todos os partidos, né, demonstrando para eles que as nossas preocupações procedem
porque a nossa preocupação é que a gente tenha um serviço público que atenda de forma universal à sociedade, e não isso que está proposto nessa proposta de emenda à Constituição, extremamente grave para toda a sociedade brasileira. Então, é um diálogo que a gente busca permanentemente com aqueles que são contra a PEC e com aqueles também que hoje são a favor, e já conseguimos mudar muitas posições de muitos parlamentares que eram a favor da proposta e que hoje, né, publicamente já se declaram contra no momento que compreenderam a gravidade social caso essa proposta seja aprovada no Congresso Nacional. No caso da esquerda, Pedro, vocês das centrais sindicais sentem que há uma atuação responsável dos nossos políticos para se opor a esse desmonte promovido pelo governo Bolsonaro? Ainda que o campo progressista seja minoritário no Congresso, me parece que falta uma ação mais firme para combater essas reformas que vão passando uma atrás da outra. Primeiro, nós devemos compreender como é que funciona o nosso Congresso Nacional. Nós temos um sistema previdencialista, mas que depende, né, em termos da governabilidade do parlamento, do Congresso Nacional. Parece mais parlamentarismo. Queremos entender qual o perfil desse parlamento. Ele é um parlamento que foi eleito, né, mais de 2/3 dele, pelas elites econômicas, por bancos, grandes empresas, os grandes investidores do Brasil. Então, eles estão ali para atender não os interesses da população como um todo, mas para atender os interesses dessa elite econômica, né, que inclusive defendem esse tipo de proposta, como é o caso da reforma administrativa, para retirar dinheiro, tirar as pessoas pobres do orçamento e colocar dinheiro para o sistema financeiro rentista, para as bolsas e etc. Né, tal. Então, nesse aspecto, Anderson, eu queria dizer que eu faço parabenizar os nossos deputados aí dos partidos de esquerdas e progressistas nesse enfrentamento diário que eles fazem, porque a correlação de força por si só ela é muito desigual. Além disso, tem ainda as famigeradas emendas parlamentares, inclusive agora com orçamentos secretos, que nem o povo sabe o que está sendo passado para os deputados em termos de emendas parlamentares, que no último período só teve 18 bilhões de emendas parlamentares para pagar deputado para votar a favor do governo e das propostas que o governo encaminha à Câmara Federal. Bem, então é nesse ambiente de locupletação que se faz essa disputa lá dentro do Congresso Nacional. É por isso que a gente sempre diz e reafirma que não adianta fazer a pressão só lá dentro do Congresso. Nós temos que fazer a pressão lá junto à base eleitoral, onde esses parlamentares têm voto, e as pessoas têm de ter um olhar mais crítico no momento de votarem em seus vereadores, em seus prefeitos, em seus governadores, em seus deputados estaduais, em seus deputados federais, em seus senadores. Porque enquanto a população não tiver esse olhar crítico de saber escolher bem os seus representantes, escolher representantes que tenham realmente compromisso com as suas demandas, né, principalmente demandas sociais, nós vamos continuar nesse enfrentamento extremamente desigual lá dentro do Congresso Nacional. Mas nós acreditamos que com a pressão externa, né, nós tenhamos as condições de superar algumas dificuldades e, no caso em particular da reforma administrativa, a gente reverter esse quadro de votos e a gente derrotar essa reforma que só vem trazer mais sofrimento para a sociedade brasileira. Como é que vocês da CUT avaliam, Pedro, a aprovação pela Câmara dessa medida provisória 1054, apelidada de mini-reforma trabalhista, que retira ainda mais direitos dos trabalhadores? Surpreendeu vocês? Nós analisamos com muita preocupação, né, essa medida provisória 1045, né, que é, como eu já disse aqui anteriormente, em algum momento, que ela é uma mini-reforma trabalhista que, inclusive, ela, no seu título, né, é uma narrativa mentirosa de que diz que é uma medida provisória para geração de política de garantia de emprego, né, tal. Ela é ao contrário, ela vai gerar desemprego, né? O que vai acontecer é que muitos empregadores vão demitir os atuais trabalhadores para contratar garotos, né, por R$ 600, sem nenhum tipo de proteção social, sem nenhum tipo de direito de garantia, né, de direito trabalhista, como férias, 13º, né, e outros direitos de qualquer trabalhador, né, conquistado, inclusive garantido na Constituição. O que eles estão fazendo é desconstitucionalizando os direitos
retirando a proteção social, não só do ponto de vista de políticas públicas, mas também de proteção social ao trabalho, que começou lá na reforma trabalhista em 2016, que continuou nesse ciclo de medidas de a cada dia precarizar mais ainda, né, as relações de trabalho, colocando para o trabalhador só deveres e tirando qualquer perspectiva de direito. É a barbárie. É aquilo que o Bolsonaro dizia antes, né, durante a campanha, de que o trabalhador brasileiro ia ter de escolher entre direito e emprego. Só que as medidas do governo dele estão trazendo para o trabalhador só emprego sem renda, né? Aliás, nem emprego está trazendo, porque a reforma trabalhista que anunciou grande geração de emprego, né, trouxe, ao contrário, o aumento do desemprego, né, justamente por essa substituição de relação de trabalho, né, mais precarizada, né, quer dizer, demitir os trabalhadores para contratar depois sobre uma nova ordem em termos de vínculo integratício e de direitos, e é igual o que vai acontecer também, infelizmente, com a MP 1045. Ela não vai trazer nenhuma garantia e nem geração de novos postos de trabalho. Ela vai gerar mais desemprego. Então, é mais uma medida desse governo na perspectiva de tirar a proteção social ao trabalho e os direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Infelizmente, esse é o viés desse governo, né? É atacar os direitos dos trabalhadores para garantir a rentabilidade do grande capital. Quais são os pontos mais prejudiciais, mais perigosos dessa MP, Pedro, para o trabalhador brasileiro? Ela que acabou incluída como um jabuti nesse programa de redução de salários e jornada dos empregados durante a pandemia. Como já afirmei anteriormente durante aqui a nossa conversa, né, o ponto mais grave dessa MP é justamente, né, o de precarizar, né, criar a perspectiva de geração de emprego com relação totalmente de exploração, né? É permitir a contratação de trabalhadores jovens, né, com a metade aproximadamente do salário mínimo, em torno de R$ 600, e sem nenhuma relação formal de trabalho, quer dizer, sem direito algum, né, sem garantia de nada. Então, bora dizer, a essência, o pior dessa medida provisória é esse estímulo, né, à exploração de mão de obra, inclusive de mão de obra de jovens, e o que vai acontecer na prática é isso, é que vai gerar desemprego, onde vai se demitir os trabalhadores que têm ainda algumas garantias para contratar novos trabalhadores sem nenhuma garantia e por salário menor. Essa é a essência da maldade dessa MP 1045, né? De precarizar o que já vinha sendo precarizado desde 2016 e num cenário de clara, né, perspectiva de uma relação de exploração de mão de obra barata sem garantia de nenhum direito. Pedro, há alguma possibilidade de organização de uma greve geral no nosso país? Tema que nós cansamos de debater aqui no programa para mostrar a força dos trabalhadores, para essa turma do andar de cima que só quer saber de enterrar direitos básicos da nossa população. Bem, Anderson, nós estamos vivendo uma conjuntura muito adversa, né? Inclusive há processo de mobilização no meio de uma crise sanitária profunda, né? Que você com certeza acompanhou em 2020, agora ainda continua com sérios problemas, né, a questão do Covid-19. Isso, naturalmente, tem um impacto, né, no processo que dificulta o processo de mobilização, dificulta as atividades de rua, porque ao mesmo tempo que a gente coloca a necessidade dos trabalhadores reagirem, se manifestarem, ao mesmo concomitantemente a gente dialoga no sentido de que os trabalhadores têm de respeitar os protocolos, né, sanitários de segurança, e isso naturalmente aumentam mais ainda as dificuldades, né, em termos de mobilização, mas dentro do possível a gente vem construindo esse processo de acúmulo de forças, né? Desde o dia 29 de maio fizemos uma grande atividade de ato público de massa, dia 19 de junho, né, dia 24 de julho, temos agora já esse 18 de agosto, que não é um fim em si mesmo, mas é um meio, né, e todas essas atividades são para se acumular força, inclusive nessa perspectiva
né, de acúmulo de força da classe trabalhadora, e a greve geral ela estará sempre em nosso norte, né, e quem vai determinar, naturalmente, é o nível, né, de sinalizações em termos de mobilização da classe trabalhadora. Mas nós temos esses problemas, além de que grande parte da classe trabalhadora estão trabalhando de forma virtual, em home office, né, em teletrabalho, né? Isso também cria dificuldades para um processo de mobilização maior, mas nós estamos nesse processo de acúmulo de força, de diálogo com a classe trabalhadora, inclusive de forma virtual, e que, como a greve para nós ela não é um fim em si mesma, ela é um meio, ela está no nosso norte. E dependendo, e a gente acredita nesse acúmulo de força, nesse acúmulo de debate, nós queremos acreditar que até o final desse ano, tomara que tenha uma melhora nessa questão dos riscos sanitários, de processo de aglomeração, de mobilização de massa, para que a gente continue construindo esses atos pontuais, mas que eles se acumulem, né, numa perspectiva ainda esse ano, né, porque o que tiver de acontecer tem de acontecer esse ano, porque o próximo ano é um ano atípico, um ano eleitoral, da gente ter essa possibilidade, inclusive, de estar chamando uma greve geral, não só dos trabalhadores de setor público, mas de toda a classe trabalhadora brasileira. Eu não posso deixar de repercutir com você, Pedro, essas seguidas ameaças que o bolsonarismo tem feito à nossa democracia. No final de semana, depois de o Jair Bolsonaro dizer que pediria a investigação e o eventual impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, foi vazado um áudio atribuído ao cantor e ex-deputado Sérgio Reis, onde ele diz que se reuniu com o presidente da República, com ministros do governo, os comandantes das 3 Forças Armadas, e eles teriam acertado um cerco de Brasília patrocinado por caminhoneiros e representantes do agronegócio no feriado de 7 de setembro para pressionar as instituições. Além disso, eles levariam uma intimação ao Congresso Nacional, veja só, pela aprovação do voto impresso e também pelo impedimento de todos os magistrados da Suprema Corte do país em até 72 horas. Caso a tal da intimação não fosse atendida, em mais 72 horas eles parariam o país com caminhões e colheitadeiras e tomariam o poder no Brasil a partir de um golpe em até 30 dias. São tantos crimes envolvidos, tantos absurdos nessa declaração, Pedro, que fica até difícil de dizer algo. Como é que vocês da CUT analisam esse áudio? Há algum tipo de ação no judiciário que vocês das centrais sindicais estão pensando em tomar contra os envolvidos? Eu concordo, nós vivemos um momento preocupante no Brasil, né? Inclusive o governo Bolsonaro, né, na perspectiva da sua inviabilidade eleitoral em 2022, né, já vem dando sinais há muito tempo, né, de rompimento, de golpe, né, dando sinais claros, né, fazendo ameaças ao Congresso, né, fazendo desfile militar, né, mas eu quero acreditar de que a sociedade brasileira esteja suficiente madura para compreender esses arroubos de autoritarismo, não só do Bolsonaro, mas dos seus seguidores, como é o caso do Sérgio Reis, e que seja mais uma ação no modus de governar do governo Bolsonaro, que é de criar fatos, né? Fatos que chamem a atenção da grande mídia, da população, né? Para desviar a atenção dos reais problemas do país. E, enquanto isso, de passando a boiada, como ele vem fazendo, né? De ir criando essas crises, inclusive, entre as instituições, entre o Executivo e o Legislativo, o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, né, os seus defensores estão lá no Congresso aprovando as medidas que ele se comprometeu com o grande capital. Esse é o modus de governar do governo Bolsonaro, né, de criar fatos, né, factoides, né, e arroubos de autoritarismo para desviar a atenção da população. Nós temos mais da metade da população brasileira com dificuldade para comprar alimento. Nós temos aproximadamente 15 milhões de desempregados, nós temos gente passando fome, e ele criando esses arroubos de autoritarismo para chamar a atenção para pontos que a população, aquele que está passando fome, não está muito preocupado se vai ter golpe ou não vai ter golpe. Não, mas eu acredito ainda, primeiro nas instituições, né?
Segundo, como eu acredito na capacidade do povo brasileiro, né, da sociedade brasileira, não permitir esse tipo de retrocesso, né, nos avanços democráticos que nós tivemos no Brasil pós-golpe militar de 64. Então, eu acho que são mais arroubos e a forma de governar desse presidente da República, que nunca teve um projeto para o Brasil, o único projeto que tem é de ficar criando, né, conflitos, né, inclusive conflitos institucionais, com o seu negacionismo, negando a pandemia, negando vacina, negando tudo e desviando a atenção da população para os problemas graves do país, que é o problema social, o problema econômico que a sociedade está passando, né? Então, eu acredito mais que é um arrobo de autoritarismo e esses seguidores dele, né, que aparecem de vez em quando, tipo o Sérgio Reis, né, claro que é combinado com ele, mas para criar justamente esse tipo de impacto que cria. Mas eu quero acreditar ainda na força das instituições e na força da sociedade brasileira de não permitir que aventureiros como esse continuem a governar o Brasil e aprofundando os problemas gravíssimos que o país enfrenta e que se aprofundam com governos que não estão preocupados com a situação do povo, mas de se perpetuar no poder, inclusive com a ameaça de rompimento dos instrumentos democráticos que foram tão dolorosos e tão duros de se construir nesse país pós-golpe de 64. Então é isso que eu acredito, né? Que a força da sociedade e a força das instituições não permitam avanços desse tipo. Eu acho que foi mais um arrobo aí do Sérgio Reis, né? Que dialoga com esse tipo de modos de governar e que seja mais um factoide criado por esses que não têm nenhum apreço nem pelo povo do Brasil e nem pelo próprio Brasil. Então é isso que eu acredito e que vamos continuar aí na resistência e na luta para que esses arrobos não se transformem em realidade. Pedro, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar a vocês um ótimo ato amanhã, nesse dia de greves, de paralisações. Quero também te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Nós é que agradecemos a vocês aí da Rádio Bandeirantes, do programa Faixa Livre, né, por nos dar a oportunidade nesse importante espaço de comunicação para a gente estar dialogando com a sociedade do Rio de Janeiro, com a sociedade brasileira, né, debatendo temas tão importantes e tão caros, não só para os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, não só para os trabalhadores e trabalhadoras do setor privado, mas para toda a sociedade brasileira, né? E acreditamos que através do debate democrático, do diálogo, né, crítico, que nós vamos avançar na perspectiva de construção de um país mais justo, mais equânime e um país que realmente, né, tenha uma população com atendimento básico de suas necessidades sociais. Então, muito obrigado a todos e a todas que estiveram conosco até agora e dizer que nesse dia 18 de agosto vamos estar, sim, nas ruas em todo o país, com várias atividades, né, de mobilização nas praças públicas, nos mercados, nas rodoviárias, no sentido da gente estar ampliando esse debate com toda a sociedade, distribuindo material, distribuindo panfleto esclarecedor para a sociedade brasileira. E aqui, nesse momento, queremos, inclusive, pedir que a sociedade realmente pare, reflita e pense sobre essas medidas que estão sendo tomadas e que se junte a nós, né, os movimentos sociais, né, outros movimentos que não são de organizações sindicais, para a gente somar forças nesse momento tão delicado que o país atravessa. Como foi dito aqui no diálogo anterior, vivemos um país sob ameaça, inclusive, de golpe, de um governo que não construiu nada, só veio na linha da desconstrução, que inclusive ameaça romper com essa democracia que foi tão cara para todos nós brasileiros. Então, mas se a sociedade estiver unida, se os movimentos sociais, movimento sindical, estiverem consciência, né, da importância desse enfrentamento, com certeza vai ficar só na falácia, inclusive esses arroubos autoritários. Então, do nosso ponto de vista, né, qualquer luta, qualquer enfrentamento passa necessariamente pela desconstrução desse governo tão maléfico para todos os brasileiros e brasileiras. Um abraço a todos, né? E vamos continuar a nossa luta. O dia 18 não é um fim em si mesmo, o dia 18 é um meio e vamos continuar persistentemente nesse enfrentamento
na perspectiva de que eles não vão ter também calma nem sossego para darem continuidade a essa passagem de boiada de ataque aos direitos da classe trabalhadora e aos direitos sociais da sociedade brasileira. Um abraço a todos e a todas. Conversamos aqui com o diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e secretário de Finanças da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDCEF, Pedro Armengol. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bernardo, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Bernardo, o caldeirão lá no Oriente Médio, que nunca está apagado, voltou a ferver nos últimos tempos com essa ação do Talibã no Afeganistão. Eles que vinham avançando pelas principais cidades do país durante a última semana, anunciaram no domingo a tomada do Palácio Presidencial na capital Cabul, após o presidente Ashraf Ghani abandonar o país por conta do aumento da violência pelo grupo extremista. O mandatário teria embarcado para o Tajiquistão. Até houve uma tentativa de acordo proposta pelo governo local e o Talibã, no sentido de tentar dividir o controle do país, o que acabou não sendo aceito. Eu queria primeiro, Bernardo, que você explicasse aqui pra gente, por favor, as origens, os motivos desse conflito histórico no Afeganistão, que parece que se intensificou com a ocupação dos Estados Unidos no país. Ainda que seja do conhecimento de boa parte das pessoas que nos acompanham diariamente aqui no programa, Bernardo, eu acho que vale um esclarecimento para quem não sabe o que leva a mais esse acirramento lá no Oriente Médio, região do planeta sempre muito conflagrada. Bem, Anderson, desde a antiguidade, o que é hoje o Estado Nacional Afeganistão, era uma região de difícil acesso a forças políticas estrangeiras. Sempre teve muita autonomia devido à geografia, às montanhas, que são muito importantes para a caracterização da cultura, da política e da inserção internacional do Afeganistão dentro da Ásia e da política mundial. É conhecido o Afeganistão como sendo o sepultador de impérios, né? Onde os impérios, os mais poderosos, não conseguem dominar. O Alexandre o Grande não conseguiu, o Império Mongol não conseguiu, os ingleses no século XIX, os russos, soviéticos no século XX, e agora os americanos dão mostra clara da dificuldade de controlar esse país, que é um país, devido às montanhas e à própria história política e cultural, de muitos poderes regionais que são incontroláveis por um poder central. Ou seja, costuma-se dizer que o presidente do Afeganistão é uma espécie de prefeito de Cabul e não muito mais do que isso. Somente acordos muito complexos e muito delicados conseguem manter. A unidade física é mantida, mas a unidade política e social não. A cultura é a mesma, às vezes, a etnia é parecida, mas o que ocorre é que não há unidade política, não, ou seja, não há um Estado centralizado. Nesse sentido, o Afeganistão se caracteriza como uma região muito autônoma, mas, ao mesmo tempo, muito vulnerável à invasão estrangeira. Então, essa situação se reproduziu agora, impressionantemente, com a tecnologia americana, com os recursos americanos. Mais uma vez, ocorreu o que ocorreu com todos os invasores da região, do país. A Inglaterra, no século XIX, até desistiu de entrar, travou uma batalha em Cabul, mas desistiu de entrar e manter o Afeganistão, preferindo usar o Afeganistão como uma espécie de Estado tampão contra a descida do Império Russo, da Europa, da parte continental do Império Russo, para o sul, indo em direção à Ásia, onde a Inglaterra tinha a sua colônia principal, que era a Índia, né? Então, isso tudo mostra que o Afeganistão é um lugar de muita confusão, de muita turbulência, né?
Você me pergunta, ao final da sua pergunta, sobre o papel do Afeganistão no Oriente Médio. A rigor, o Afeganistão não está no Oriente Médio, mas ao mesmo tempo está. Fisicamente, não está muito longe do Oriente Médio. O Oriente Médio é Israel, Palestina, Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Irã. O Paquistão está bem ao oriente disso, mas essa ideia de que o Paquistão é o Oriente Médio mostra não só o que é complicado para entender o Oriente Médio, além de complicado para entender o Afeganistão. Isso começou quando o presidente George W. Bush, após o 11 de setembro, pressionou o governo talibã a entregar o Osama Bin Laden, esse se recusou, e o que vai acontecer é que ele decide invadir o Afeganistão rapidamente. Em setembro, 11 de setembro, no início de outubro, já houve a invasão do Afeganistão, e aí, para justificar, o presidente Bush chamou e elaborou a doutrina do Grande Oriente Médio, né? Quer dizer, uma espécie de Oriente Médio ampliado, levando o nível de tensão do mundo ocidental contra o mundo muçulmano para o Afeganistão. Já é sabido que o governo talibã não tinha absolutamente nada contra o Ocidente, não promoveu nenhum ato terrorista, eles apenas albergaram, né, abrigaram o Osama Bin Laden, tinha alguns laços, né, de afinidade, mas não tinha exatamente orientação do Talibã para atacar as Torres Gêmeas. Então, o que ocorreu foi que o presidente George W. Bush confundiu as duas questões propositadamente e, a título de tentar resolver a questão da Al-Qaeda, ele atacou o Afeganistão e ficou 20 anos lá, um tempo impressionantemente grande. Chegou a sair em 2011, voltou em 2014, e essa situação foi se arrastando e o Talibã sempre muito presente, secundando as cidades, né? A base social do Talibã, nesse período, foi o campo, né? E com isso eles foram acumulando forças políticas, econômicas, mantendo a sua guerra de guerrilha, a sua guerra assimétrica contra os Estados Unidos, até que, por motivos óbvios, mas ao mesmo tempo um pouco obscuros, os Estados Unidos decidiram sair do Afeganistão. Começou com o presidente Barack Obama. No primeiro mandato ele tentou resolver a questão do Talibã e não conseguiu. No segundo mandato ele já relaxou, já percebeu que não ia dar certo. O presidente Trump negociou os termos da negociação da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, delimitaram o setembro de 2021 como data de saída, e saíram de forma descoordenada, né? Porque tinha uma grande quantidade de auxiliares e funcionários que trabalharam junto ao governo americano, que foram literalmente abandonados à própria sorte, sabendo que o governo talibã iria perseguir, iria acertar as contas, fazer um acerto de contas com essa parte da população mais ocidentalizada do Afeganistão. Então, sinteticamente, essa é a crise que nós vivemos. Até umas 2 semanas atrás, ninguém tinha se dado conta exatamente que isso iria acontecer, porque os Estados Unidos afirmava em alto e bom som de que havia condições do exército afegão enfrentar os talibãs e uma guerra civil talvez se alongasse, mas havia condições de disputa, talvez de negociação política. Não é isso que ocorreu, e estamos assistindo uma tomada do poder muito fácil depois da saída americana e um problema humanitário, né? Parte grande da população afegã quer sair do país e não tem condições. Os americanos não criaram as condições para esse fluxo migratório para a Europa, para a Turquia e para os Estados Unidos. Militares dos Estados Unidos, Bernardo, até retiraram os funcionários da embaixada do país em Cabul na semana passada por conta do avanço do Talibã e do iminente conflito. Meses atrás, os estadunidenses anunciaram a retirada completa dos seus soldados do país até 11 de setembro, data que marca os 20 anos do atentado terrorista que colocou abaixo as Torres Gêmeas do World Trade Center. Parece que ainda há 650 militares lá no Afeganistão dando suporte a esse corpo diplomático. Essa saída dos soldados estadunidenses do país, Bernardo, foi uma decisão acertada, na sua opinião?
Isso aponta para uma derrota do exército dos Estados Unidos na região depois das milhares de mortes provocadas por essa ocupação ao longo dos últimos 20 anos. Em meu entendimento, a retirada completa, né, das tropas americanas, restando apenas um grupo de 600 soldados para a defesa da embaixada e do aeroporto, que é, obviamente, a via de saída do eventual do corpo diplomático do país, em setembro, ou nas imediações do 11 de setembro, agora que fazem 20 anos, do 11 de setembro de 2001, é uma data foi uma infelicidade simbólica total e absoluta, né? Foi uma falta de respeito até com os mortos do 11 de setembro. Ficou 20 anos, exatamente 20 anos, combatendo, punindo o povo afegão com uma guerra que não é uma guerra interna exatamente, com a questão do 11 de setembro, e agora, 20 anos, exatamente na marca dos 20 anos, essa retirada é feita de forma atabalhoada, de forma apressada. Ou, por outro lado, foi intencional, porque os Estados Unidos utilizaram esse pessoal que cooperou, era preciso que eles continuassem cooperando. Não era possível que eles saíssem antes da retirada das tropas americanas. Então, eles consideraram apenas os interesses dos soldados e do corpo diplomático americano para fazer esses funcionários, esses colaboradores, trabalharem para os Estados Unidos e depois retiraram-se antes de dar uma viabilidade para a vida, né, desses colaboradores, desses afegãos que trabalharam com o exército americano, ficaram à míngua, ficaram à deriva. Isso é uma coisa também muito degradante, né? A falta de solidariedade com os que cooperaram com o trabalho que eles fizeram lá no Afeganistão, né? Quanto à questão de derrota do exército americano, é um fato, eles não venceram, mas eu creio que já há longo tempo eles já tinham claro que o controle do Afeganistão não seria feito, não alcançariam, porque, como eu falei, a micro divisão do país, cada cidade, cada região tem um dono, digamos assim, um senhor da guerra, um militar, um burguês, um dono de terra, um religioso, alguém que se constitui como um poder local e, enfim, não coopera com o governo central e acaba, pela geografia das montanhas, pelo clima do frio, onde no inverno é difícil ter batalhas, né? Então há uma preservação dos combatentes. Essa situação geográfica, climática, política, enfim, já estava muito claro que isso não seria, né? Nas condições econômicas que os americanos colocaram, construíram estradas e equipamentos militares, prédios, mas a população tem necessidades econômicas, então não havia o que negociar exatamente, a não ser corromper essas lideranças, que a corrupção de muitas delas foi feita com dinheiro americano, mas não foi suficiente para criar um pacto de solidariedade com um projeto de modernização, que afinal não existia. O Afeganistão não foi modernizado, ele foi ocupado e foi imposto uma regra de convívio social que é alheio à cultura e à sociedade afegãs, pelo menos no atual momento. Os governos que ocuparam em Cabul, o governo da República, são visivelmente corruptos, incapazes de promover internamente essa pactuação política. Várias conversas foram feitas entre eles, mas o Talibã se recusou a negociar com o governo afegão e sim somente com o governo americano. Aliás, mostra-se aí também uma outra faceta desse processo todo. O governo americano, que sempre disse que não negocia com terroristas, qualificou e classificou vários estados, várias culturas, vários países de terroristas, incluo aqui Cuba, que eles consideraram quase da mesma monta do que ocorreu com o Talibã. Cuba jamais promoveu um ato hostil ao governo americano e é tratada como um terrorista. Então, essa pecha, esse clichê, essa orientação política de ver a oposição, a insurgência como terrorista foi muito útil. Essa guerra foi muito útil para os Estados Unidos, né? Essa simbologia que nós falamos agora, das pessoas se agarrando aos aviões, parece que 3 caíram de aviões, uma coisa drástica. Para a cultura política americana, do exterior, da política externa americana, isso não tem o menor efeito prático, o poder americano está consolidado. Então, eu não considero que foi
uma derrota. Foi um processo que efetivamente já sabia que não ia dar certo, mas muitos setores dentro da economia americana ganharam muito dinheiro, muito setor de armas, setor de fornecimento para as Forças Armadas. Isso ajudou a consolidar a economia americana em torno do combate ao terrorismo, né? Que eles trataram como uma guerra. Então, uma guerra exige segurança, exige armas, exige suprimentos, equipamentos. Uma parte da economia americana, todos sabem, funcionam de uma forma keynesiana, digamos assim, com os efeitos da guerra, né? A segurança nos Estados Unidos aumentou muito, muito. Hoje eles também saíram do Afeganistão, em nossa opinião, porque eles perceberam que a segurança deles é suficiente para barrar qualquer ato de terrorismo nos aeroportos. Eles têm muito mais hoje segurança, inteligência, equipamentos, vigília, tudo isso a custo muito elevado, movendo uma parte da economia. Então, a saída deles foi um processo maior que podemos discutir isso, uma instabilidade vai ser criada, pelo menos nesse primeiro momento, na chegada do Talibã ao poder, que parece que já está consolidado. Eu acho que a aposta é que o Talibã estabilize, eventualmente, a China e a Rússia, a China diretamente, por conta de uma fronteira pequena, mas existe entre China e Afeganistão, através dos uigures, que são uma minoria chinesa, mas que estão na província de Xinjiang, onde tem muito petróleo. Instabilizar com o mantra Islã para a China é um desgaste que eles não são dispostos a pagar. E as três grandes nações muçulmanas da antiga União Soviética, que hoje são aliadas com a Rússia, também padecem de problemas ali sociais, econômicos, que eventualmente os americanos talvez pensem que eles vão atingir a Rússia, que eu acho que a prioridade da política externa americana é Rússia e China. Talvez sair do Afeganistão, sobre mais recursos, e o Talibã talvez ajude, né, a instabilizar e a drenar recursos da China e da Rússia para lidar com a questão do Talibã. Não parece que isso é um indicador no momento, porque o Talibã já negociou com a Rússia, já negociou com a China, e talvez tenha negociado até com os Estados Unidos. Talvez o Talibã seja uma república islâmica, mais uma, e seja apenas uma coisa interna, não haja exportação nenhuma desse problema. Vamos ver, os acontecimentos futuros dirão o que representou essa saída norte-americana, mas eu não considero essencialmente uma derrota, não me parece que a gente pode contabilizar como derrota. Apenas derrota não foi. Um projeto de nação não foi feito, isso é verdade, mas já estava claro há mais de 10 anos que isso não ia acontecer, e eles apenas administraram a hora de sair. E quais os riscos, Bernardo, você acha que estão envolvidos nessa movimentação lá no Afeganistão, tanto com a saída dos Estados Unidos como com a tomada do poder pelo Talibã? Já houve até tumulto no aeroporto de Cabul, de pessoas tentando deixar o país, o que provocou mortes até. Parece que o caos está instalado por lá, Bernardo. Bem, Anderson, a noção de caos momentâneo se impôs, claro, porque há pessoas querendo sair de forma atabalhoada. Como eu falei anteriormente, os Estados Unidos não prepararam a saída dessas pessoas. Prepararam a saída dos seus militares e dos seus diplomatas. E precisavam dessas pessoas para continuar trabalhando para eles. Então, usaram essas pessoas e deixaram agora essas pessoas numa situação de risco, de ameaça, né? Mas o Talibã, na primeira passagem do governo, representou a ordem. O Talibã, como eu falei, o Afeganistão é ingovernável, mas o Talibã conseguiu unificar esse país. A origem do Talibã é muito importante para entender por que eles conseguiram. Os talibãs são crianças durante a guerra contra a União Soviética. Eles saíram do país e foram para o Paquistão, e lá foram treinados, foram doutrinados, foram islamizados de forma contundente pelas madraças paquistanesas, alimentadas pela Arábia Saudita de recursos e do culto da versão wahhabita do Islã, que predomina na Arábia Saudita, e dinheiro americano. Dentro das madraças também havia treinamento militar, enfim, havia adestramento político, deturpando o sentido das madraças.
Quando os soviéticos foram embora, um grupo pequeno, os Talibã, que autodenominou-se Talibã, criado pelo Mullah Omar, eles voltaram para o Afeganistão e constituíram essa força, que hoje é uma grande força política. E voltaram como estrangeiros, eles já não falavam os idiomas de onde saíram, já tinham um dialeto, até um dialeto diferente, né? Eles são estrangeiros que são nativos, né? Talvez seja esse o mistério cultural dos talibãs. Eles são de fora, mas são de dentro. Não são como os russos, os americanos e outros, né? Os ingleses. Eles são do local. Então, eles têm essa fórmula de unificar com muita violência, com o Islã wahhabita, com normas, e também combater o crime, combater a violência, e impuseram outras violências, mas eles deram uma certa ordem à sociedade afegã como um todo. E isso daí é que talvez volte a funcionar, porque a corrupção, o poder local sem leis, levava a violência, exploração de pessoas, agressões, enfim, um rol de agressões, de violências contra a população mais pobre por parte desses senhores da guerra, dos funcionários do Estado, funcionários locais, enfim. E a própria guerra contra os talibãs, tem famílias que perderam 2 filhos para os talibãs e perderam os outros 2 filhos que eram talibãs e foram alvejados e mortos pelo exército americano. Então, famílias que foram destroçadas, né, por uma guerra. Foi uma guerra contínua, uma guerra de guerrilha, uma guerra de sabotagem, né? E, por um lado, dos Estados Unidos, guerra com drones, guerra com muita violência também, por parte do exército afegão e da inteligência norte-americana, que foi construída, cedida aos afegãos. Então, é um país convulsionado. Alguns vão entender o Talibã não como o início de uma ordem política de tumulto, mas sim de pacificação, mas sim de estabelecimento de uma ordem mínima que não existia durante a ocupação americana, não existiu antes, quando havia a guerra dos Mujahedins, que foi uma guerra dos que lutaram contra a União Soviética. Assim que acabou a União Soviética, eles venceram a guerra e começou uma luta, uma guerra civil, da qual os talibãs participaram de uma forma muito própria, autônomas dos Mujahedins, lutando e dominando as regiões dos Mujahedins e acabando de se tornar uma grande potência política dentro do Afeganistão. Então, há muitas dúvidas do que vai ocorrer no Afeganistão daqui para frente, mas, de uma forma geral, já se sabe o que ele fez, o que eles fizeram nos 5 anos que eles ficaram no poder, de 1996 até 2001, né? Então, há de se considerar que uma certa ordem. Agora, o que se não sabe é o grau de violência, se eles vão voltar, se eles vão querer retomar todo o grau de violência, já que eles já estão no poder quase sem ameaça nenhuma, e se tem algum projeto econômico também, junto com a Rússia, com a China, ou até com os americanos. Eles foram recebidos pelo presidente Donald Trump. Será que não há nenhum grande projeto econômico que interesse? Porque eles vão ter que administrar um Estado e uma economia. Então, tudo isso, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Esse episódio traz uma série de incertezas aos atores internacionais, Bernardo. Pouco tempo atrás, Estados Unidos, Rússia, China, União Europeia, Uzbequistão, Paquistão e representantes do próprio Afeganistão estiveram reunidos em Doha, no Catar, para discutir uma solução para o conflito. A própria ONU expressou preocupação com a população em áreas urbanas. Há alguma capacidade desses atores internacionais intervirem nesse cenário, Bernardo, agora que o Talibã tomou o controle do país? Bem, o maior protagonista do Afeganistão hoje é o próprio Talibã, né? Agora, como é uma região cercada de riqueza, minerais, da qual o próprio Afeganistão tem muitas riquezas minerais, mas riquezas de vizinhos que têm altas indústrias, têm interesses, a Rússia, a China, a Índia e até os Estados Unidos, além da Europa, da União Europeia, eu creio que a variável estabilidade não está controlada. Talvez haja instabilidade. Todos procuram trabalhar com a estabilidade, o que legitima o Talibã, como eu coloquei
pergunta anterior que você me fez, Anderson. Agora, até onde vai isso, nós não sabemos, porque, ao mesmo tempo, o Afeganistão é meio um bazar de riquezas, né? Tem minerais, tem o ópio, uma rota de passagem, existe um projeto de uma estrada de ferro de 5 países, saindo da China e passa pelo Afeganistão. Há várias coisas a serem consideradas. O que o grande perdedor nessa história são dois. O Estado que perdeu foi a Índia. A Índia perdeu porque estava se aproximando do governo anterior com projetos de investimentos, de infraestrutura. A China e a Rússia talvez ganhem alguma coisa. Eu acho que ali tem muita coisa, principalmente para a China, né? Agora, o grande perdedor vão ser as populações que contrárias ao governo do Talibã, vão sofrer, vão padecer de uma ordem política e religiosa, moral, comportamental extremamente violenta, né? A grande dúvida é se eles vão manter, no caso, eu vou me referir às mulheres, a questão de gênero, se eles vão manter a exclusão das mulheres do ensino formal e a imposição de ensino religioso a grande parte da população masculina, um ensino exclusivamente religioso, e talvez deixe para as elites o ensino com disciplinas tradicionais, científicas e coisas do gênero. Então, tudo isso vamos ver com muita atenção, com muito cuidado, porque nada está pré-determinado. Eu creio que achar que o Talibã vai fazer mais do mesmo é uma fórmula incompleta e não correta de ver a realidade. Eu creio que nesses 20 anos que eles ficaram no poder, talvez eles tenham entendido um jogo internacional que eles não tiveram condições de ver ali na frente. Até porque, da mesma forma que eles entraram, outros grupos podem se formar e se compor ao Talibã e através, eventualmente, agora o mundo ocidental pode instrumentalizar, aprender com o Talibã como controla o Afeganistão. Então, em 10, 20 anos, talvez uma outra força política confronte o Talibã. Então, tudo isso vai depender de muitos fatores que vão muito além do Afeganistão, né? Dos vizinhos, do Oriente Médio tradicional, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Então, é uma incerteza e mais um fator de instabilidade para o sistema internacional que está ocorrendo agora no Afeganistão. Só que parece que o próprio Talibã chegou a discutir um acordo de paz recentemente que acabou não indo à frente. O que houve para que esses diálogos não gerassem resultados favoráveis lá no Oriente Médio, Bernardo? Bem, Anderson, o Talibã estava com a guerra ganha. 20 anos ele estava com a guerra na mão, guerra ganha. Desgastando o exército americano, impondo sacrifício à população. Eles esperaram 20 anos. Então, a possibilidade de um acordo de paz no local foi zero. Zero versus zero. Eles não queriam discutir paz de forma sincera, porque eles sabiam que os americanos, mais cedo ou mais tarde, sairiam, e que as possibilidades dos americanos ganharem deles era diminuta, né? Só existia uma chance deles ganharem dos americanos, por outro lado, qual seja, que a sociedade americana se dividisse, como ocorreu no Vietnã. Ali no Vietnã, os americanos tiveram várias derrotas militares, mas não estavam em tanta desvantagem no momento que saíram. Eles já tinham descoberto formas de derrotar os Vietcongs, mas a um custo tão grande que a sociedade americana não aceitou, porque estavam indo os filhos da classe trabalhadora, os afrodescendentes, e também a pequena burguesia, a classe média, né, que tinha um poder de vocalização e de reclamação muito maior que os outros setores da sociedade americana. Isso os talibãs talvez tenham entendido. Eles não estão divididos, estão aqui para ficar, mas nós temos forças para enfrentar. Um dia eles vão embora, né? E o próprio modo de vida deles, frugal, e com uma percepção da vida muito voltada para a religião, o sacrifício religioso, dava a eles força moral.
não só para se manterem, como para cooptar muitas pessoas que eram contra a invasão americana, contra a ocidentalização, e foram. O Talibã cresceu em número e agora recrutando pessoas dentro da própria população afegã. Então, nunca houve uma negociação de paz correta, porque os americanos nem apresentavam uma coisa razoável, porque não tinham que apresentar, e os talibãs não queriam negociar paz, queriam que os americanos saíssem, e não é surpreendente o que eles estão fazendo agora, de simplesmente ir ocupando rapidamente as cidades, e agora chegaram à capital, Cabul. O que ocorre, eles tinham uma visão clara de que o cenário, com a saída dos americanos, era totalmente favorável a eles. Eles só negociaram com os Estados Unidos e com mais ninguém, de forma clara. Negociaram a saída americana. E, mesmo assim, impuseram termos muito limitados, que os americanos exigiam respeito a direitos, mas nada consagrando direitos humanos da população, dos auxiliares, por exemplo, que eu já falei algumas vezes nessa entrevista, os auxiliares dos americanos que cooperaram, que trabalharam, não tiveram nesses acordos uma linha de consideração objetiva. Então, os talibãs só esperavam eles saírem, os americanos saírem, eles saíram e agora ocuparam o poder novamente. No que diz respeito ao cenário geopolítico internacional, Bernardo, essa tomada de poder pelo Talibã no Afeganistão pode produzir que tipo de efeito? Bem, eu creio que já comentamos um pouco acima essa situação geopolítica, mas eu gostaria de acrescentar alguma coisa agora. Muito depende do que o Talibã vai querer fazer com o Afeganistão ou vai conseguir fazer com o Afeganistão. Se a meta deles é exportar a Revolução Islâmica, o cenário vai ser um pouco instável. Um pouco não, muito instável, porque onde é que eles vão atingir? O primeiro é o Paquistão, é a parte mais afegã do Paquistão, uma parte importante. No Nordeste, se eu não me engano, do Paquistão é de maioria pashtun, que são a maioria dos afegãos. Então, os pashtuns transitam do Afeganistão para o Paquistão como se fosse a sua região. Alguns até dizem que o ideal seria criar um Pashtunistão. E o Paquistão, com sua disputa com a Índia, é um pilar dessa questão do Islã internacional, foi a base de apoio do Talibã. Então, uma das primeiras coisas, se eles vão manter, vão aprofundar laços com o Paquistão, com a Arábia Saudita, que tipo de coisa eles vão querer fazer fora do Paquistão, fora do Afeganistão. E segundo, se eles vão fazer uma economia afegã pujante, até para se manter no poder, diminuir as tensões. E aí a cooperação com a China, com a Rússia, em projetos, estradas, equipamentos e exploração de minérios e coisas do gênero, passa a ser uma outra situação. Então, depende do quanto de protagonismo eles vão querer ter, tanto no regional quanto no Grande Oriente Médio. É isso que a gente vai observar, né? Eu não creio que eles vão mais dar uma espécie de permissão, uma licença para grupos a promoverem atentados terroristas. Primeiro, eu acho que vai ficar muito mais difícil conseguir, porque, como eu comentei, o grau de segurança dos aeroportos, da vigilância e tudo, a legislação também dos países ocidentais ampliou muito. Então, hoje nós temos um Estado altamente policial em todo o mundo ocidental, em virtude dessa questão do 11 de setembro, né? Então, eu creio que se eles quiserem desenvolver economia, tiverem condições de fazer isso, colocarem uma burocracia funcional, uma racionalidade econômica, que no caso seria capitalista, não resta a menor dúvida, uma intervenção do Estado na economia, eu creio que eles terão um papel importante, interessante, vão se talvez estabilizar e ser como é a Arábia Saudita. O que é a Arábia Saudita? Uma teocracia. O Afeganistão seria mais uma teocracia, né? Então, vamos no aguardo. No momento, a expectativa, a não ser que surja algum fato, alguma determinação, nesses primeiros meses, eles vão querer consolidar
o poder, fazer sua legislação, constituição, regras, enfim, nomear juízes. Então, no momento, está tudo muito instável. Daqui a 6 meses, aí, a partir daí, quando começar a faltar e precisar comprar comida, remédios e coisas do gênero, a gente vai ver que tipo de inserção os talibãs vão querer ter com os vizinhos e no sistema internacional como um todo. Agora, Bernardo, abriu-se uma discussão nos Estados Unidos a respeito de um tema que vem provocando enorme polêmica naquele grande projeto de infraestrutura do presidente Joe Biden. Há um plano para derrubar as chamadas estradas racistas, identificadas dessa forma por ativistas de direitos civis, pois dividem bairros de minorias e poluem as cidades. Você vê alguma efetividade nesse tipo de projeto, Bernardo? O debate do racismo em um país como os Estados Unidos passa pela demolição de estradas? Bem, o governo Biden, em minha opinião, e eu expressei aqui no Faixa Livre, ainda antes da posse dele, ele vai ter 2 caras, 2 lados. Um lado interno, um lado voltado para a reconstrução econômica, da crise da Covid, sair da crise, enfrentar a hegemonia, a sua crise de hegemonia, o poderio chinês, russo, são ameaças, são considerados ameaças diretas, e com isso questões sociais e de reindustrialização, que tem muito a ver com a reindustrialização americana, ou uma tentativa de reindustrialização, ou uma perspectiva de que algo ocorra, porque um certo consenso de que o poderio militar e financeiro americano, entre as elites americanas, talvez já tenha se estabelecido. O governo Biden expressa um pouco isso, né? Ele é um governo que, como candidato, gerou polêmica se ele era voltado para as questões sociais ou não, e a gente está vendo agora que, com a sua aproximação com o governo Bolsonaro, através do envio do seu chefe do Serviço de Espionagem, a CIA, que percorreu vários países da América Latina nas últimas semanas, e agora, como eu expliquei anteriormente, o abandono literal dos auxiliares e funcionários do governo americano no Afeganistão, mostra que ele tem um lado externo com bastante desconsideração a questões sociais, humanitárias e coisas do gênero. Mas, no seu lado interno, acredito que durante alguns anos essa questão seja importante. O que você levanta, estou tomando contato com ela agora, ele abrigar essa discriminação que a malha urbana expressa, que foi construída nos anos 40, 50, 60, quando a força de trabalho era discriminada, o papel dos afrodescendentes no mundo do trabalho era bastante inferior ao dos descendentes dos europeus, talvez agora encontre abrigo dentro de uma perspectiva de reformas da sociedade americana que se fazem necessárias para enfrentar esse novo contexto internacional e, com isso, abra caminho a uma industrialização, porque um grande elemento de desindustrialização dos Estados Unidos foi a força do movimento operário, da classe operária, dos sindicatos, das ideias oriundas do mundo do trabalho, que incluíam discriminação racial, exploração excessiva da força de trabalho, e o sistema econômico e político, o mainstream, a dominância, a classe dominante americana optou claramente pela desindustrialização e, ao contrário, pela financiarização do país, deixando apenas indústrias fortes e de alta lucratividade, como, por exemplo, a indústria do entretenimento, a indústria da informática, a indústria militar. Isso foi mantido. E a indústria automobilística também foi mantida com apoio do Estado. Todas essas, certamente, receberam apoio do Estado. Então, até a indústria aeronáutica de exploração espacial está sendo privatizada nesse momento, com voos privados, né, voos fúteis, sem nenhum objetivo científico e econômico. Então, eu creio que essa questão possa agora ocupar, durante alguns anos, dada também a existência de uma crise devido às instituições americanas estarem voltadas e treinadas para reproduzir o racismo estrutural,
talvez ele albergue, talvez ele consiga trazer algumas questões para a política pública, de identidade, questão de igualdade, mas isso aí é uma face do governo Biden, uma face dos Estados Unidos, uma face que, para a sua população, ele procura atender a necessidades importantes, né? No momento, preciso gerar empregos, é preciso construir riqueza, e talvez o modelo anterior não seja totalmente funcional. Mas a malha urbana pode sofrer uma intervenção que desconstrua o racismo durante algum tempo. E eu creio que essa é a dinâmica do governo Biden, dessa nova feição dos democratas. A segunda parte dessa política seria uma reindustrialização, porque como nem não havendo uma forte oposição à dominação política e econômica nos Estados Unidos, é possível se industrializar, é possível se construir uma sociedade com uma classe operária que produza trabalho não pago, mais-valia, em níveis aceitáveis, né, tanto para a classe trabalhadora quanto para os investidores americanos. Então, é uma face interessante dessa transformação, dessa possível, eu chamo de possível, porque não é certo que isso vai acontecer, ainda não está pronto esse plano. A sociedade americana passa por uma transição, né, para enfrentar os novos desafios da competição internacional, com a ascensão da China, em primeiro lugar, da Rússia, dos BRICS. A Europa é forte, mas é parceira dos Estados Unidos, não é avessa às políticas americanas. Vamos ver, aqui também é preciso tempo. Nós estamos na saída de uma crise que ainda não acabou e não tem perspectivas, uma crise de novo tipo, uma crise sanitária profunda, né? O Covid atacou e paralisou atividades econômicas importantes, e agora é a hora de retomada. E os que melhor derem tratamento para as questões sanitárias, e a questão urbana é uma questão sanitária também, porque certamente as reformas urbanas, como você fala, de modificação de trajetos da mobilidade, pode incluir novas habitações, construção civil, criar demanda agregada e aumentar o nível de emprego da população afrodescendente nos Estados Unidos. Então, vamos ver também. Eu não tenho muita esperança. Eu acho que os democratas são muito vacilantes, têm sido muito vacilantes nos últimos 40 anos, desde que o neoliberalismo tornou-se a ideia central da vida econômica do capitalismo, né? Eu creio que vamos ver se os democratas vão realmente elaborar um plano, um novo New Deal, um New Deal sanitário, um New Deal ecológico, um New Deal de energias renováveis, e com uma classe operária que não sofra discriminação racial e reincorpore os direitos trabalhistas. Seria muito importante se isso ocorresse, porque serviria de miragem, serviria de imagem da economia americana, né? Farol para toda a economia mundial capitalista que está sob hegemonia americana. Bernardo Kocher, mais uma vez, muito obrigado por você se dispor a dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também meu forte abraço. Bem, Anderson, obrigado pelo convite. Bom dia a você e aos ouvintes do Faixa Livre. Até uma próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o jornalista Lúcio de Castro. Lúcio de Castro, bom dia. Olá, amigos do Faixa Livre, é um prazer a gente estar aqui conversando. De novo, eu estive aqui uma vez conversando, foi um papo ótimo. Na ocasião estava uma das pessoas que eu mais admiro na vida, jornalista, amigo, o Cid Benjamin. Foi um prazer imenso, com imensa admiração que tenho por ele. Um prazer a gente estar aqui de novo para a gente conversar, bater esse papo, falar sobre essa reportagem, enfim. Estamos aí, prontos aí. Lúcio, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre.
Lúcio, nós queríamos conversar com você a respeito de mais uma das suas excelentes reportagens investigativas publicadas no site da sua agência, a Spotlight. Eu me refiro mais especificamente a essa denúncia feita por você no último dia 4, que acabou repercutindo, inclusive na CPI da pandemia no Senado, de que o presidente Jair Bolsonaro aparece como diretor de uma entidade aberta no equivalente à Junta Comercial da Flórida, junto com Roberto Cohen, citado na Comissão Parlamentar de Inquérito como parceiro do reverendo Hamilton Gomes de Paula, aquele denunciado como intermediador nas negociações de vacinas da AstraZeneca junto ao governo federal. Essa entidade, a Missão Humanitária do Estado-Maior das Forças Armadas, foi registrada em Miami no dia 30 de outubro de 2020, já durante a pandemia, e tem como diretores, no ato de abertura, além do Jair Bolsonaro, que seria o seu presidente, o general Hamilton Mourão, o vice, e o Roberto Cohen como secretário. Além de te parabenizar por essa importante investigação, Lúcio, eu prefiro deixar que você explique melhor aqui para os nossos ouvintes o que seria essa entidade, qual seria o tipo de atuação dela, como é que você chegou a esses fatos denunciados na reportagem, Lúcio? Destrinche aqui para a gente, por favor, esse caso. É isso, é mais uma história surreal desse governo. Na verdade, eu tinha descoberto há alguns meses a existência dessa empresa, que foi aberta na Flórida, e vinha tentando montar esse quebra-cabeça para entender o que era, de quem era, e acima de tudo, como consta o nome do presidente da República nela. O que há de concreto nisso, quem são essas pessoas, o que é essa empresa. Eu creio que é fundamental a gente frisar, como faço e ressalvo na reportagem, que quando envio essas questões para a presidência, para ouvir o outro lado, se o presidente confirmaria a participação nessa empresa, que tem o nome pomposo de Missão Humanitária do Estado-Maior das Forças Armadas, se ele confirma, se ele diz que não, porque é claro, algum picareta pode abrir uma empresa e pode botar o nome de alguém sem que a pessoa saiba. Eu vou lá, boto o seu nome, você não sabe, você vai lá, bota meu nome. É difícil imaginar isso, ainda mais o nome do presidente da República, mas pode acontecer. Então, inclusive, eu tomei o cuidado na apuração de checar com a Junta Comercial da Flórida para ver como é o processo de abertura de uma empresa, quais são os documentos necessários, se é possível abrir usando o nome de alguém, para entender o tamanho desse buraco, né? O nome do presidente da República metido numa empresa dessas, sem pé nem cabeça, numa sociedade com essas figuras, quer dizer. Fazendo a reportagem, eu me certifiquei e faço essas ressalvas, que é sim, você é possível usar o nome de alguém aleatoriamente. Aliás, em qualquer lugar do mundo, embora a gente saiba que não seja usual, e passível de crime. Mas o ponto, para mim, fundamental é, se o presidente foi usado, por que a assessoria dele não diz isso? Por que não fala, não é ele que está ali, não foi ele foi usado, é mentira. Por que não imediatamente denunciam o tal reverendo e diz que isso é uma farsa, que o nome do presidente não pode estar ali? Mas não, ficaram calados. Alguma espécie de comprometimento impede a presidência de desmascarar o tal reverendo, falar que o presidente foi usado, que aquilo é uma farsa ou não? Então, o que eu acho fundamental nessa história é que a gente está diante de uma história que, qualquer que seja o resultado, não é boa para o governo, nem para a presidência. Porque, estando na sociedade, é inacreditável, né? O presidente da República, no nome numa sociedade dessa, com esses picaretas, assim. Mas se teve o nome usado para a inscrição da empresa e não tendo apontado o dedo para desfazer isso, para denunciar, para falar que ele não está, qualquer um dos dois fatos é surreal demais, você pensando num termo de governo. Mais do que isso, qualquer uma das duas hipóteses é muito grave. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais, Lúcio, nessa relação que existe entre o reverendo Hamilton Gomes de Paula e esse tal de Roberto Cohen, diretor da entidade suspeita criada lá nos Estados Unidos, por favor. Como é que eles se relacionam em torno desse imbróglio? Esse é mais um capítulo inacreditável nessa história que já é tão inacreditável, né? Que é o seguinte, como a gente mostra na nossa reportagem, né?
No último dia, foi 8 de março, esse reverendo Hamilton Gomes de Paula, que se apresenta como presidente de uma organização chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, o SENA, que é um nome pomposo, né? Parece até que é uma coisa oficial, envia uma carta para o tal do Herman Cárdenas, que é o cara da já muito famosa Davat, a tal que vendia vacina sem ter vacina, enfim, a mágica, né? A tal empresa americana que iria fazer aparecer vacinas que a gente sabe que só o Estado pode vender, mas que ela teria 400 milhões de doses de vacina, algo surreal. Mas, enfim, o reverendo envia uma carta para o Cárdenas, e nessa carta aparece o logo de uma tal American Diplomatic Mission of International Relations, ADMIR. Como é que a gente sabe disso, que aparece isso? Porque esse documento foi obtido pela CPI no dia da apreensão do celular do já tão famoso Cabo Dominguete, mais um personagem dessa história. O Dominguete foi dar de malandro na CPI, apreenderam o celular dele e aí conseguem um monte de mensagens. Numa delas está essa carta do reverendo Hamilton para o Cárdenas, com o logotipo dessa ADMIR. A ADMIR tem entre os seus diretores o tal Robert Cohen, que é um capelão, é um militar israelense capelão também. E é esse cara que aparece numa empresa como secretário dessa empresa aberta em que consta o nome do Bolsonaro, como está nos documentos que a gente mostra na reportagem. Então, em resumo, assim, o tal reverendo se relaciona com o tal capelão, que é o Robert Cohen, que aparece relacionado com o capitão, que é o presidente de um país. Agora, o mais incrível disso tudo, se o presidente participa ou se foi usado numa empresa em que em algum momento cruza os caminhos dele, via capelão com o reverendo, ainda não temos certeza. Mas temos certeza que o tal reverendo pediu para ser recebido no Ministério da Saúde ao meio-dia e às 4 da tarde ele estava dentro do prédio do Ministério. Ou seja, um cara que tem algum poder. Algum não, muito, né? Muito, porque em 4 horas ele pediu para ser recebido e estava lá dentro do ministério. Alguma relação ele está muito quente, ele tinha de muito quente. Se é numa empresa na Flórida, se ele tem conexão com o tal capelão, não sei. O reverendo foi recebido em 4 horas. E o cara da Pfizer, a gente já bem sabe, demorou meses para conseguir ter só um e-mail respondido. É tudo muito inacreditável nisso tudo. E por que o general Hamilton Mourão e o Roberto Cohen aparecem com funções nessa entidade, Lúcio? Os militares estariam sozinhos por trás dessa missão humanitária do Estado-Maior das Forças Armadas? Essa é mais uma parte desse mistério inacreditável que ronda essa história toda, ronda essa empresa na Flórida, ronda esses personagens todos, do capelão, do reverendo, do capitão, do cabo. É tudo tão surreal que chega a ser cômico, mas é trágico para um país, né? Eu não tenho dúvida que essa história ainda tem muita água para rolar e para a gente entender todos os caminhos. A reportagem acho que foi só um ponto de partida e que exige respostas ainda. A resposta da Presidência da República é insatisfatória. Quer dizer, eles não respondem. E não respondem a ninguém, que depois, ainda bem, a matéria repercutiu bastante, teve uma grande repercussão, foi reproduzida por diversos meios da imprensa, inclusive da grande imprensa, e não teve resposta nenhuma do governo. Quer dizer, você tem o nome de um presidente da República envolvido numa empresa dessas, com toda a cara de falcatrua, então, ainda que ele não seja parte disso, tem que responder. E aí, como você perguntou, o nome do general Hamilton Mourão e do tal do Robert Cohen, o capelão, aparecem com função nessa entidade. Quer dizer, então é preciso mostrar quais providências esse governo já tomou, do teu presidente, o vice, militares de alto comando ali, ministros. A gente está falando do presidente, do vice, do ministro. Enfim,
tudo isso realmente... eu tenho mais perguntas, o que não é bom para um repórter, mas a história é bom ter largado assim, sabe? Essa história tem muito mais perguntas ainda do que respostas. Também de acordo com a sua reportagem, Lúcio, houve uma atualização nos registros dessa empresa feita no dia 15 de março último, onde entraram os nomes do general Fernando Azevedo e Silva, à época ministro da Defesa, e de Raul Botelho, que consta como tenente brigadeiro do ar e que na ocasião da abertura ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior do conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, de onde foi exonerado no dia 20 de março, indo para a reserva no dia 2 de junho último. Por que esses dois militares teriam sido incluídos como sócios nessa entidade, Lúcio? De novo, aqui a gente tem esse enorme mistério. Nessa história envolta em tanta nuvem tão tenebrosa. O fato é que se é um golpe, se a gente está falando de um golpista, o tal golpista, o capelão, ou outro qualquer, ele faz questão de atualizar essa empresa, bota outros nomes de militares, quer dizer, depois, em 15 de março, entram outros militares, entra um ministro, então, assim, o tal capelão tem algo mais grave nisso tudo. O tal capelão, ele tem a outra empresa, a tal de Admir, que a gente citou aqui. E nessa Admir, vale lembrar, a gente mostra na matéria, tem consta o Donald Trump Jr., o filho do Trump, quer dizer, é um dos sócios dessa Admir na empreitada com o capelão, ao menos é o que consta. E o Trump aparece como presidente de honra dessa empresa. Então a minha pergunta é, será que o cara incluiu também o nome do Trump numa tramóia, falsificou os documentos para inscrever ele numa empresa em pleno Estados Unidos? Isso passou batido, o nome do presidente americano, lá dentro dos próprios Estados Unidos, numa empresa, ele foi incluído falsamente. São muitas questões para ser respondido. Eu acho assim que... E vale lembrar, a gente está esquecendo de um outro personagem, a gente está falando aqui se divertindo numa coisa muito grave, séria, mas chega a ser tão engraçado, né? Porque tem o capelão, o capitão, o reverendo, e tem o super-homem, né? A gente não pode esquecer que nessa história toda, um dos sócios do capelão e do reverendo, né, numa dessas empresas abertas nos Estados Unidos, é o tal super-homem brasileiro. Um cara que reivindica o lugar dele como super-homem brasileiro, como verdadeiro super-homem, ele quer ser reconhecido como tal. É tudo muito grotesco, né? É tudo muito grotesco, mas é verdade, não é só piada, não. Tem o capelão, tem tudo, e tem o super-homem brasileiro em uma dessas empresas. Para quem não está acreditando, é um cara do Paraná que reivindicou que ele seja reconhecido como super-homem. E o nome dele consta numa dessas histórias. Quais os desdobramentos que você acredita ou espera que esse caso possa ter, Lúcio? Não dá para negar o fato de que essa é uma denúncia muito grave. Você acredita que a justiça vai se debruçar sobre ela? Olha, essa é uma pergunta que várias vezes me fazem, em várias reportagens que eu faço, sobre os desdobramentos, o que pode acontecer. Eu nunca alimento muita coisa, eu sempre falo que o importante é a gente fazer matéria. O resto, e solta no mar essa garrafa e vamos ver o que dá, se não dá. Se não der em nada, a gente fez nossa obrigação. Mas mais ainda nesse tempo, né? É difícil a gente falar em desdobramento. Infelizmente, a gente está vivendo num país que, se nunca foi lá muito chegado a desdobramentos mais graves para poderosos, salvo quando se quer atingir deliberadamente alguém, agora, então, é muito menos provável, né? A gente tem um procurador-geral da República sentado em cima de tudo que diz respeito ao presidente. Ele está fazendo a figura do famoso, usando metáfora do futebol, do cara que está correndo para não chegar. É o jogador que não joga, né? Ele fica em campo ali olhando e cúmplice disso tudo. É um caso sem precedentes na história da República. Nem o famoso Geraldo Brindeiro, o famoso como procurador-geral da República que engavetava tudo, o engavetador-geral da República, chegou perto do que o atual procurador faz. Então, qualquer
desdobramento para o presidente passa pelo PGR. E a gente sabe que ele não vai agir. E a gente tem ainda a outra coisa que podia dar algum desdobramento, a gente tem o número 1 da Câmara, do Congresso Federal, do Congresso Nacional, fechado com outro poder, o Executivo, numa total deturpação de tudo. Então, por mais grave que essa história toda do capelão, do reverendo, de tudo, possa vir a se confirmar, é difícil imaginar, infelizmente, que vai ter algum desdobramento. Agora, Lúcio, mudando um pouco de assunto, eu gostaria que você falasse sobre esse seu trabalho na agência Spotlight. Você produz as reportagens sozinho? Há uma equipe que te auxilia nesse belíssimo trabalho que você desenvolve? Há quanto tempo você está nessa empreitada? Eu te pergunto isso também, Lúcio, porque eu sempre fui um espectador seu na época em que você se dedicava ao jornalismo esportivo. Eu acompanhava suas análises nos canais ESPN. De onde surgiu essa ideia de abandonar a cobertura esportiva e partir para o jornalismo investigativo? Já agradecendo a oportunidade de poder falar um pouco também sobre o meu trabalho, sobre o meu site, que é o www.agenciaspotlight.com.br, fazendo minha propaganda aqui e agradecendo pelas palavras carinhosas. Na verdade, assim, apesar do nome pomposo, é um grande bloco do Eu Sozinho, o que me dá muito prazer também fazer e a gente conseguir fazer certas coisas e conseguir até muitas vezes fazer coisas sozinhos, exclusivas, com grande repercussão. Então é um grande prazer, mas é assim que a gente faz. E trabalhando sempre preferencialmente não, sempre, com documentos públicos. Esse sempre foi uma preocupação, mas desde sempre, desde que trabalhava em grandes empresas, trabalhar com documentos públicos é uma opção minha, em vez de trabalhar com informações de outros, só informação, trabalhar com documentos públicos e frutos das minhas próprias investigações. É uma opção que eu fiz de carreira, enfim. Eu estou nessa empreitada desde o final de 2016 e espero ter condições de seguir, de que isso seja viável e conseguir, porque me dá um enorme prazer fazer isso e acho importante também para mim e também acho que nesse momento do Brasil a gente pode contribuir um pouco. Você me pergunta sobre abandonar a cobertura esportiva e partir para o jornalismo investigativo, né? Na verdade, assim, eu sempre fiz no jornalismo esportivo também o jornalismo investigativo, porque eu não entendo que o jornalismo possa ser alguma coisa diferente do que ser jornalismo investigativo. Então, no esporte também, a pegada das minhas reportagens, sempre a pegada foi essa, mesmo jornalismo esportivo em grandes empresas, fazer jornalismo investigativo, que é como eu acredito. Então, mesmo dentro do esporte, fiz matérias de apurações com CBF, CBV, Confederação de Basquete, vários outros assuntos, sempre foi um pouco a minha pegada. E não só esporte, acho que eu sempre consegui, mesmo quando estava no jornalismo esportivo, incluir outras pautas ali dentro, que tudo faz parte um pouco, e acabou sendo um caminho natural. Quando eu começo no site em 2016, final de 2016, a pegada é um pouco mais para o jornalismo esportivo, a ideia. E o nome Spotlight surge mesmo na mesma época, mais ou menos, do filme Spotlight. É um trocadilho quase infame, né, do Spotlight, que é o núcleo de investigação no Washington Post, fazer um Spotlight. Só que a coisa foi crescendo e aí, sozinho, eu vi que eu tinha um mundo, não precisava ficar só preso àquilo. E como já tinha feito alguma coisa em outras áreas também, fui fazendo. E nesse momento, vale lembrar que o Brasil tinha acabado de passar por um golpe, tinha muita coisa acontecendo, eu não podia me dar o luxo de ficar fazendo só esporte. Foi aparecendo um monte de matérias em outras áreas e foi um caminho natural, sem ser muito pensado. Eu fui fazendo outras coisas, outras reportagens em outras áreas, e nesse momento tão dramático da vida brasileira, acaba que, principalmente agora no governo Bolsonaro, fica muito voltado para isso, né? Mais para isso, mas eu gosto também de quando fazer as coisas também com a pegada na área de esporte. Acho que tem um caminho enorme no esporte, que é
pouco trabalhado no Brasil, tem muita verba pública empregada no esporte, política esportiva, isso tudo é um assunto pouco investigado, lamentavelmente. Então, eu gosto muito de fazer também. Apesar de estar parecendo que as coisas estão caminhando nesse momento muito para isso, mas eu não quero negligenciar o outro lado também não, eu gosto muito de fazer. E acho que o ideal é mesclar isso tudo, eu poder fazer em esporte, poder fazer em política, é o prazer de tudo. Sempre cumprir o papel do jornalismo, que é fiscalizar o poder, seja no esporte, na política, na cidade, onde for. Então, eu realmente, as coisas foram acontecendo, mas e hoje eu acho muito mais relevante poder estar aberto para tudo. Talvez o nome tenha ficado um pouco defasado, Spotlight, porque a pegada da atrás talvez tenha sido outra, mas tá valendo, fica aí de qualquer jeito, é um Spotlight, a ideia é essa, a intenção é essa, e de seguir cumprindo o jornalismo da única forma que eu acredito. Lúcio de Castro, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te parabenizar por essa importante matéria que você divulgou, essa investigação muito importante no seu site, o Spotlight. Quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Queria agradecer muito pelo convite de estar aqui no Faixa Livre, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está ouvindo e a toda a equipe, produção, você, enfim, agradecer muito e mandar um grande abraço para todo mundo. Conversamos aqui com o jornalista Lúcio de Castro. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!